Não sei. É o último vídeo, meus amores. Força! Professor, Oi, querido. o que eu tava perguntando é tipo, ele só dá heterozigoto, eles não viram heterozigoto tipo, dominante? Não, não. Eu vou deixar você fazer. Eu poderia fazer aqui, mas eu vou deixar você fazer. Faz o quadro de Punnett. Pega um cruzamento de um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Você sempre vai achar um heterozigoto. Não tem como você achar qualquer coisa que não seja um heterozigoto. Né? Porque na hora do Entendi. cruzamento, você sempre vai cruzar um azão com um azinho. Né? Então, você sempre vai achar um heterozigoto. Entendeu? Show. Tá acabando, tá? Hum. Então, vocês viram a dificuldade, o tempo que vocês iriam perder? Mais de meia hora. Imagina perder aquele tempo todo no Enem. Que em média vocês têm que, em média, eu não sei o tempo exato, mas eu acho que é 3 minutos e 20 segundos para cada questão. Eu não sei o tempo exato, mas alguém já fez aí o tempo que cada um tem que perder. Acho que é 3 minutos e 20 segundos para cada questão. É. Imagina, então 20 minutos a gente perderia só por uma questão de biologia. Então eu vou ensinar um método para vocês, né? Usando a matemática que é bem tranquilo, que assim, com um treino, em 30 segundos a gente resolve questões como essas, tá? Então deixa entrar todo mundo. Deixa todo mundo entrando. Então, ó, vamos lá. Como que a gente faz essas questões? Como que a gente faz essas questões utilizando a matemática? Tá? Bem simples, muito fácil. Muito fácil, não é um bicho de sete cabeças. Eu também não gosto de matemática, mas é conta básica. Conta básica de somar, multiplicar e dividir e diminuir. Tá? Eu que não sei nada de matemática, sei fazer, vocês com certeza que sabem mais do que eu vão conseguir também. Então, olha só. Como que eu faço essas questões? Tá? Por exemplo, as questões de genética, elas sempre, relacionando segundo a lei de Mendel, elas sempre vão querer de vocês o seguinte. Um indivíduo tal, ele tem tal genótipo. O indivíduo tal, ele é heterozigoto com um genótipo azão azinho com bezão bezinho. Né? Ou então, cruzamento do genótipo azão azinho, bezão bezinho e azão azinho com bezão bezinho. Tá? Qual a probabilidade, tá? Qual a probabilidade desse cruzamento dos indivíduos virem com a característica amarelo lisa, né? Então, como que vocês vão fazer, tá?
como que a gente faz essas questões. Deixa eu só separar aqui. Professor, essa Oi, parte mano. é importante da matéria? É, você tem que sair? Não, não. Eu tô perguntando que eu ponho um asterisco aqui. Ah, não, sim, sim. Deixa eu só achar aqui a... Então vamos lá, gente. A gente primeiro vai utilizar a primeira lei de Mendel, que é fácil. Vocês já sabem, né? Então a gente vai separar o primeiro par de alelo nesse cruzamento aqui. Qual o primeiro par de alelo? O azão, o azão azinho, tá? Então, a gente faz esse quadro de Punnett. Quem já está habituado nem faz o quadro de Punnett, né? Quem já está mais treinado, por isso que é importante fazer os exercícios, né? Que aí você já vai pegando a manha, já faz direto, tá? Mas se você não tiver segurança, faz o quadro de Punnett. Tá? Então, com o quadro de Punnett, a gente pega, faz o quadrozinho e acha a primeira proporção, tá? A primeira proporção de areia. Então, a gente vai cruzar azão com azão, né? Azão com azão, azão com azinho, tá? Agora o de baixo. Azão com azinho, 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 né? O que que a gente quer mesmo? A gente quer o amarelo e liso, tá? Amarelo e liso, tá? Qual dessas possibilidades, lembrando que o amarelo é dominante, tá? E o verde, a cor verde é recessiva. Dessas quatro possibilidades, tá? Então, eu coloco aqui no denominador todas as possibilidades, lembra? No denominador, eu coloco as possibilidades. As quatro possibilidades no meu cruzamento no quadro de Punnett. Beleza? Tá? Dessas quatro possibilidades, em quantas delas eu posso ter a cor amarela, que é o que a gente quer? 3. 3. Então, coloca aqui no meu numerador. 3. E guardo. Guardo essa fração. Guardo. Guardei. Guardo. Guardo isso aqui. Agora a gente vai usar a primeira lei de Mendel, de novo, tá? Para fazer a outra, com outro alelo, que é o que? O besão, que nos dá a forma da semente, que é ou lisa ou rugosa. E a gente faz de novo o quadro de Punnett. Lembrando, quem já está habituado faz diretão, tá, gente? Boladão. Né? Eu não utilizo o quadro de Punnett, já estou acostumado. A gente faz diretão. Mas quem não está, vamos utilizar. Né? Então, ó, cruzou direto, ó. Besão, besão.
Bzão, Bzinho, de baixo, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Né? Então, o que a gente quer primeiro? Amarelo liso, né? Então, a gente viu que o liso é o dominante. Então, de novo, no denominador a gente coloca as possibilidades. 4 possibilidades, tá? Dessas 4 possibilidades, sabendo que o liso é dominante, tá? Dessas 4 possibilidades, em quantas delas eu posso ter a característica lisa? 3 também. 3 também. E guardo essa fração de novo. Tá? E agora, eu vou pegar aquela fração que eu utilizei no primeiro quadro de Punnett com essa. E vou multiplicar. Olha que legal. Olha o que eu vou achar. Só fazendo a primeira lei de Mendel, sem precisar fazer essa loucura com esse quadro. Eu achei o que na primeira? 3/4, não foi? Então, pego 3/4 vezes 3/4. Né? Aqui, ó. 3/4 com 3/4. 4 vezes 4 dá o quê? 16. 3 vezes 3 dá o quê? 9. 9. Qual é a proporção aqui do amarelo e liso? 9 por 16. Não é a mesma que a gente achou aqui? Não é a mesma coisa? Uhum. Sem precisar fazer aquela loucura? Sem perder aquele tempo? Olha que a gente perdeu um pouco de tempo aqui, né? Porque eu estou explicando também para vocês, mas assim, quem faz rapidinho o quadro de Punnett, quem precisa também, você não precisa fazer o quadro de Punnett, faz de cabeça rapidinho e já pode fazer direto. Quem é bom de conta rapidinho faz direto, tá? Então consegue achar essas frações mole, tá? Vamos fazer com todas para ver se a gente está bom mesmo, rapidinho. Vamos achar agora qual vocês querem? Escolhe aí. Escolhe aí, Nilo. Já que você abriu o áudio, escolhe uma aí. Amarelo rugoso, verde liso. Qual você quer? Verde liso. Verde liso. Você manda. Então, o Nilo quer verde liso, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Azão, azinho. Azão, azinho, né? Primeiro a gente pega o primeiro alelo. Primeiro par de alelo, tá? Então, vamos lá. Fazendo o cruzamento. Azão, azão. Azão, azinho. De baixo. Azão, azinho. Azinho, azinho. No denominador, a gente coloca sempre as 4 possibilidades do quadro de Punnett. Beleza? Agora se liga. O Nilo, ele pediu verde liso. A cor verde é o quê? Isso que é o difícil. O mais difícil, não é o difícil. O mais difícil é você se ligar no que é dominante, qual é a característica dominante e a recessiva. Qual é a característica? O verde é o quê? É dominante ou é recessivo? É recessivo, né? Recessivo? É recessivo. Então, dessas 4 possibilidades, em quantas delas eu posso ter o verde? 1/4. Em uma É, só. uma. 1/4. Em uma só. Só no azinho, azinho. Tá? Só no azinho, azinho. Tá? E guarda essa fração. Guarda essa fração. Tá? Agora vamos fazer com a outra. Vou fazer no inverso da folha, para não gastar folha, para a gente não desmatar a árvore. Vamos lá, de novo, agora com um Bzão. Bzão, Bzinho. Quadro de Punnett. Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. E agora, hein? Coloco sempre aqui o denominador.
que é as 4 possibilidades. E agora, o liso, o Nilo pediu verde liso. O liso é o quê? Dominante ou recessivo? Dominante. Dominante. Então, quantas possibilidades? 3. 3. 3. Agora eu vou jogar aqui, ó. Qual foi a fração lá do primeiro? 1/4, né? 1/4 vezes 3/4 dessa agora. Né? 4 vezes 4... 16. 16. 3 vezes 1, 3. 3 por 16 avos. Quanto que deu aqui no slide? Quanto que foi a proporção achada por Mendel? 3 ervilhas amarelo liso. Mesma coisa. Tá? Sem precisar fazer, sem precisar ter o trabalho com esse quadro de Punnett imenso. Tá? Então, testem vocês, trabalhem para casa. Já que a gente só tem 5 questões de atividade. Façam, assim que terminar a aulinha do Pedro, façam isso, essa mesma atividade que a gente fez aqui com a amarela rugosa e a verde rugosa. Se vocês conseguem achar a mesma proporção que está nesse slide. Beleza? Show de bola? Atividade para casa. Bom, e agora isso aqui, gente? Se derem para vocês esse cruzamento aí, ó. Vamos tratar agora de polihibridismo, ou seja, vários alelos, vários. Né? Agora não são 2, são vários alelos. O que vocês fazem? Professor, Oi. rapidinho, o Gabriel fez uma pergunta aqui no chat. Ele falou assim, o gene de ervilha verde, se o... Peraí, rapidinho, vou ler tudo aqui. Professor, se, por exemplo, o gene de ervilha verde for dominante e o amarelo for dominante também, qual é a cor da ervilha? Não, mas não pode um ser dominante, se a cor verde for dominante e o amarelo for dominante, não tem como. Um tem que ser recessivo e o outro tem que ser dominante. Nesse caso, o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Professor, Oi. pode ser recessivo e excessivo, mas não dá para ser dominante e dominante. Oi? Dá para ser recessivo e recessivo, mas não dá para ser dominante, dominante. Não, olha só, a gente está falando de 2 características, tá? A gente está falando da cor da ervilha e forma da ervilha. Para cada uma delas, a gente tem dominância e recessividade. No caso da cor, a dominância está atrelada ao amarelo. Tá? Então, todos os indivíduos que forem amarelos são dominantes. E todos os indivíduos que forem verdes são recessivos. Tá? Quando a gente fala de forma, todos os indivíduos que forem lisos são dominantes. E todos os indivíduos que forem rugosos são recessivos. Então, por isso que um gene de ervilha verde não pode ser dominante, tá? Porque ele vai ser sempre recessivo. Entendi. Tá? Entendeu, Gabrielzinho? Entendeu, Gabriel? Show. Então, vamos lá. E agora, gente? E esse cruzamento aqui, ó? E esse cruzamento aqui, o que a gente faz? Corta os pulsos? Não. A gente usa matemática também, pô. É mole, é tranquilinho, tá? Então, por exemplo, nesse cruzamento, tá? Ele pede qual a probabilidade de se encontrar, tá? Da prole, um genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e
Bzão, Dzinho. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente separa cada alelo, faz a primeira lei de Mendel para cada par de alelo, pega as probabilidades e multiplica. E aí você vai achar no final, né, a probabilidade do filho desse casal vir com esse genótipo. Vamos tentar fazer junto? Vamos? Então vamos lá. A gente vai pegar primeiro o alelo, o primeiro par de alelo, né? Azão com azão, tá? Então aqui, ó, azão com azinho. Vou nem fazer quadro de Punnett, não. Vou fazer tudo esmigalhado, tá? Pra gente não perder tempo. Então, ó, azão. Tentem fazer aí também. Vamos fazer junto. Tentem fazer aí também. Primeiro, a gente pega o primeiro par de alelo. Então, ó, azão com azinho. Então, ó, azão, azinho, azinho. Então, qual a gente quer, ó? A gente quer o azinho, né? É o genótipo que a gente quer. Então, qual é a probabilidade desse genótipo aqui? O denominador são sempre 4, né? Que são número de possibilidades. E a probabilidade desse genótipo vir são 2. Olha aqui, ó. Olha o azinho aqui. 2 possibilidades, tá? Então, a gente coloca 2 aqui. A gente pode simplificar esse 2/4, tá? Ele pode virar, a gente simplificando por 2, pode virar 1/2, tá? Então, a gente conserva aí, beleza? Vamos fazer agora do Bzinho com Bzão. Olha só, olha aqui. Esse Bzão com Bzinho é a mesma coisa do azão com o azinho. Se vocês se ligarem, é a mesma coisa. Mesma coisa. Só muda os alelos. Porque é um homozigoto dominante cruzando com um heterozigoto dominante. Vai dar o quê? 2 homozigotos, tá? Com 2 heterozigotos. Então, a proporção vai ser a mesma. Olha a noção que vocês têm que ter. Por isso que vocês não podem perder tempo. A prova do Enem, ela é cruel, tá? Então, vocês têm que ter essa jogada para vocês não perderem tempo. Só vai mudar os alelos. Isso não muda na conta, tá? A conta não vai querer saber se aqui vai entrar azão, ou bezão, ou azinho, ou bezinho. Ela vai querer saber da conta, a probabilidade final, tá? Então, ó, aqui, para a proporção, a probabilidade de vir o genótipo bezinho também vai ser 1/2 nesse caso. Que é exatamente igual o cruzamento do azão com azinho. E aqui também, ó. Oi. Professor, Oi. aqui a Maria pediu para alguém perguntar. Assim, prof, então, quando multiplica é o caso do e a soma é o ou? O e com o eu expliquei em outro vídeo, tá? Mas eu acho que não ficou muito claro, e realmente não ficou muito claro, e eu vou separar uma aula para explicar para vocês só a probabilidade, tá? Que eu acho que isso não ficou muito claro, eu falei muito rápido, e isso é essencial para vocês entenderem genética. Esse assunto aqui é muito fácil de vocês entenderem, por isso que vocês estão entendendo agora. Então, é bem tranquilo. Mas, assim, para outras questões, né, principalmente questões de heredograma, questões mais apuradas, né, então vai envolver aquela questão do e do ou. E agora a gente não tem um tempo hábil para que eu explique isso. Então, para eu não dar uma resposta assim, pá, e vocês continuarem sem entender, tá bom, Maria? Eu vou deixar para uma próxima aula eu explicar melhor. Então, numa próxima aula eu vou explicar só essa questão
de probabilidade, tá bom? Pode ser? Essa questão do eu do ou, tá? Anotem aí que eu vou anotar aqui também, tá bom? Pode ser? Então tá. Eu piscou ali, devem ter falado sim. Então, ó. Então, Bzão, Bzinho também é um meio. E o cruzamento de Czão, Czinho com Czinho, Czinho também é a mesma coisa, ó. O cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo, tá? Só muda aqui no caso, ele também é um homozigoto. Então, também vai gerar, nesse caso aqui também vai ser um meio, beleza? No final, também vai ser um meio, né? E o que eu falei para não sei se foi a Mayara que perguntou. Cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo sempre vai dar heterozigoto. Então aqui, ó, se nesse caso aqui é um Dzão, Dzinho, é um heterozigoto, então aqui vai ser 4 quartos, né? Que simplificando poderia simplificar, poderia ser 1, né? Mas eu vou deixar 4 quartos mesmo. Então, nesse caso, é só a gente multiplicar isso tudo aqui. Vou simplificar isso aqui para 1. Vou colocar 1 aqui para ficar mais fácil a conta. Tá? Então, aqui, ó, é só multiplicar tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Né? Então, aqui no numerador, eu coloco 8. Tá? 1 vezes 1, 1. Com 1 e com 1. Tá? Então, no final, 1 oitavos. Essa é a probabilidade do cruzamento do genótipo desse casal, né? Do filho desse casal vir com esse genótipo aqui. Professor, Oi. pergunta. Uma pergunta à parte. Serve também para o polihibridismo ou só para o dihibridismo? A questão da característica de cor, se for amarelo, é dominante, é verde, recessivo, e a forma, né? Se for rugoso, é recessivo e liso. Aí o Serve também. polihibridismo... Desculpa. Pode completar, desculpa, eu que te cortei. Não, tudo bem. Serve também para o poli? Essas características? Sim. Olha, existem características, e aí, tipo, o poli, ele pode ser, um alelo está atrelado à cor dos olhos, outro alelo está atrelado à cor da pele, outro alelo está atrelado a, sei lá, a cor dos lábios, tamanho do nariz, tamanho da orelha, entendeu? Então, cada alelo está atrelado a uma característica. Mas, por exemplo, existem características fenotípicas que estão atreladas a vários alelos diferentes. Então, por exemplo, a altura, né? Ela, na verdade, é uma pleiotropia. Por isso que eu não quis colocar aqui nessa aula, porque envolve outros conceitos que eu vou ter que explicar esmiuçadamente para vocês, tá? E eu vou fazer isso na próxima aula. Né? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a altura, né, cor da pele, outras características envolvem vários alelos. Para que essas características sejam expressadas, envolvem vários alelos, né, o que a gente chama de pleiotropia ou polihibridismo. Tá? Mas a gente acha a probabilidade de um genótipo, de um cruzamento tal ocorrer dessa forma. Tá? Fazendo a primeira lei de Mendel de cada alelo, né? E depois multiplicando a probabilidade de cada um. Mas olha só, gente, só para deixar claro, podem ficar tranquilo que no Enem nunca vai cair um cruzamento grande desse, tá bom? Então, no máximo, vão ter 2 pares de alelo. Tá? Então, podem ficar tranquilos, isso aqui foi só para a gente treinar.
pode ficar tranquilo que nunca vai cair um cruzamento enorme como esse aqui. Beleza? Pode falar, Mayara. Queria falar, Mayara? Não. Fala do negócio do peixe. Agora eu fiquei em dúvida. Vou dormir pensando nisso. Acho que a gente não tem tempo, senão o Pedro vai me matar. O Pedrinho vai me matar. Deixa eu falar na aula que vem. Que horas é a aula dele? Não é 9h40? Isso, eu acho que é. Então. É, A gente tem só mais um slide aqui. Se der tempo, eu falo. Eu também não sei onde é que está aqui o slide. Eu queria mostrar para vocês o slide. A aula que vem eu falo. Segura o coração. Calma aí. Segura a Professor, só botar curiosidade. esse no Oi? Google Classroom? Só botar esse slide no Google Classroom? Já tá lá, pô. Já tá lá. Nem vi. Já tá lá. Olha só. O polihibridismo, ele tem algumas fórmulas, tá? Algumas fórmulas para a gente fechar a nossa aula. O polihibridismo, ele tem algumas fórmulas que às vezes caem em algumas questões, né? Por exemplo, algumas questões podem perguntar para vocês, por exemplo, em um indivíduo tal, em um genótipo tal, quantos gametas são formados, tá? Então ele vai dar o genótipo do indivíduo para vocês e vão perguntar quantos gametas são formados desse genótipo, tá? Então a fórmula é bem simples, basta vocês lembrarem dela. Sei que é um pouco chato lembrar de fórmula, mas infelizmente, né, como tudo na vida a gente tem que lembrar, né? Então a fórmula do número de gametas é essa. A gente tem sempre que lembrar o seguinte: o N aqui, ele está atrelado ao número de pares de heterozigotos. Então o N, a gente sempre vai pegar o número de heterozigotos, tá? Então o que são heterozigotos? Tá? São os alelos diferentes. Então a gente vai contar como N o azão? Não. O azão é um homozigoto. A gente vai contar o Czinho? Não. Czinho é um homozigoto recessivo. O azão é um homozigoto dominante. A gente vai contar aqui o Bzinho? Sim. Bzinho é um heterozigoto. Tá? Então, por exemplo, nesse genótipo aqui, ó, que eu estou pegando aqui, eu estou passando a seta, nesse genótipo, eu contaria um N, porque ele tem um par de heterozigotos, e mais um N, que ele tem mais um par de heterozigotos. Então, no caso, ele teria dois N's aqui. Ele teria dois pares de heterozigotos. Então, no caso, se eu colocar na fórmula, né, no caso, no número de gametas, ele formaria 4 gametas, esse genótipo, né? Porque o N ele é elevado à potência, né? 2 vezes 2, 4. Né? Para descobrir o fenótipo, a mesma coisa. Tá? Eu pego esse número N, que é o de heterozigotos, e coloco elevado à potência. Para descobrir os genótipos, coloco elevado à potência. Para descobrir o número de indivíduos, coloco elevado à potência. Isso aqui são só fórmulas, tá, gente? E algumas questões podem pedir isso e vocês precisam saber, tá? Então é isso. Querem fazer essa questão rapidinho? Essa questão é bem legalzinha. A gente tem 5 minutos. 3 minutos dá para fazer? Vamos fazer essa questão em 3 minutos antes de encerrar? Então, 3 minutos para a gente fazer, corrigir e se despedir.
Já tem gente respondendo, hein? Tô gostando de ver, vocês estão craque. Tô gostando de ver. Legal, tô Professor, feliz. lembra de fazer a presença. Oba! Obrigado, meu amor. O Nilo que sempre pega pra mim, ele é meu auxiliar, mas eu não vou fazer isso com ele hoje, não. Então, gente, a resposta é a A, 1/8. Alguém quer explicar? Enquanto eu tô pegando a chamada? Alguém explica aí, pô. Pode? Pode, mano. Vontade. Ai, então. Ah, Se o homem é albino, então já é recessivo. Aí fica azinho, azinho. E a mulher é heterozigótica, então é azinho, azão. Aí nisso você cruza, vai dar. Peraí, que eu fiz aqui. Vai dar metade para albinismo e metade para ser normal. Aí do sexo masculino é metade, porque tem feminino e masculino. pode ser E homem e para mulher, né? isso. E tipo sanguíneo AB, se você fizer AB A, razão, enfim, vai dar metade. Porque senão um quarto vai ser pro sangue A e outro quarto vai ser pro tipo sanguíneo B. É isso aí. Muito bom. Entenderam? É isso. Tô feliz. Sim. Então é isso, gente. Ó, Alice, Ana Cleia, Camila, Stephanie, Gabriel Prudente, Jéssica Fernandes, Jonas, Josiane, Júlia, Lohana, Maria, Luísa, Maria Eduarda, Mariah, Maiara, Nalanda, Nilo. É isso mesmo? Esqueci de alguém? Não, né? Um beijo. Não. Amo vocês, tá? Valeu, professor. Valeu, Saudades. Tchau, professor. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.